com a psiquiatra Sofia Cardoso, né, para a gente entender até que ponto vai, né, essa explosão, né, que as pessoas cometem numa briga, numa discussão, né? Ela pode falar um pouquinho, a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto com ela, que já está ao vivo e online aqui com a gente. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Sofia, nós relatamos agora, antes de começar o nosso bate-papo, 2 casos que aconteceram, né, de grande repercussão nacional, um no último fim de semana e o outro que aconteceu aqui na nossa capital no início do mês. A gente consegue perceber, até pelas notícias nos jornais, né, quando você acessa as redes sociais, você consegue perceber que sempre existem matérias que estão associadas a isso. Pessoas que têm ataque de explosão, numa discussão acalorada, acabam não contendo as emoções e acabam tendo atitudes de agressão e quem sabe até com resultado tão triste como aconteceu aqui em São Luís. Por que acontece isso? Por que as emoções às vezes ficam tão afloradas e algumas pessoas não conseguem contê-las? Então, Jéssica, existe uma explicação psiquiátrica, existe uma explicação neurobiológica falando sobre isso. Existem pessoas que têm realmente temperamentos voltados para explosões. Então, existem também transtornos psiquiátricos relacionados à disrupção do humor, por exemplo. Então, se a gente for falar assim, tem gente que é mais esquentada, tem gente que tem pavio curto, você está falando de temperamento, você está falando de personalidade, por exemplo. Mas existem, além da personalidade e temperamento, pessoas que têm transtornos psiquiátricos. Então, são doenças que fazem com que haja uma desregulação dentro desse sistema, como tu falaste, de emoções. Então, há um desequilíbrio em que há pessoas que são muito calmas, não reagem, por exemplo, dessa maneira desproporcional, e outras vão reagir de maneira violenta, desproporcional, causando muitos transtornos. Então, a gente tem algumas explicações. Tem também a questão cultural, né? A gente também tem que falar que esse indivíduo está dentro de um contexto em que pode ser natural ele reagir de maneira violenta, agressiva, como ele aprendeu. Então, mas se a gente for falar de maneira da ordem médica, né, psiquiátrica, a gente tem sim muitas possibilidades para explicar. Entendi. Então é como se fosse ali às vezes pode ser um transtorno que é silencioso, e aí quando há esse pico de explosão, né, que quando não é controlado, as consequências são graves, né? E talvez seja difícil para o próprio indivíduo aceitar que ele tem esses problemas, né? Aquela pessoa que discute no trânsito, né? Quais são os lugares que geralmente a gente consegue identificar esse pico de estresse? Olha, tem um filme, por sinal, muito interessante que eu recomendo assistir, Relatos Selvagens. Nesse filme vai passar vários episódios, várias cenas do dia a dia, como no trânsito, como, por exemplo, numa lanchonete, em que pessoas elas se desconhecem no momento de raiva. Então, elas não tinham, basicamente, um temperamento explosivo, mas diante de uma situação estressante, violenta, reagiram de maneira desproporcional. Então, o filme é muito interessante, que mostra várias pessoas, várias histórias, né, que não são concatenadas, em que essas pessoas reagem de maneira assim. Mas o trânsito, eu posso dizer que existem vários estudos na área das ciências humanas, em que o trânsito é um local em que há maior chance de acontecer. Então, há muita competição, há muito estresse, há muita situação que já vem do trabalho, por exemplo. Mas o que eu posso dizer é que, em tese, algo pode acontecer em qualquer lugar. Onde tiver gente junto, pode acontecer em qualquer lugar. Inclusive, Sofia, pode acontecer até numa clínica veterinária, né? Infelizmente, foi o caso que aconteceu aqui em São Luís, em que um casal foi deixar o seu gato, né, para fazer um tratamento. E aí, no dia seguinte, quando foi buscar o gato, que foi como aconteceu a situação, né, houve uma discussão acalorada com relação ao valor, né, que foi cobrado pelos serviços. E, infelizmente, na discussão, acabou tendo 2 vítimas, né, 2 vítimas, uma fatal e outra ficou lesionada, que inclusive foi a namorada, né, do Eduardo. Agora, na reportagem da Andressa Miranda, a gente vai ouvir o depoimento da Evelyn Mendes, que era namorada do empresário Eduardo Viegas Costa.
O vídeo de 1 minuto e 39 segundos mostra a tensão antes dos disparos que tiraram a vida do empresário Eduardo Viegas. Ele, a namorada e o médico veterinário já estavam no atendimento final. Pelas imagens, o empresário começa a filmar o profissional questionando valores e a nota. O desentendimento evolui para a agressão física e, em seguida, os tiros. Evelyn aparece nas imagens. Ela é namorada de Eduardo. Eduardo pediu a nota fiscal dele, que é um direito de todo consumidor, né? Isso é em lei, tá na lei. E aí ele falou para Eduardo que na clínica, eles não emitiam notas fora do horário comercial. Uma clínica 24 horas não emitia nota fora do horário comercial. E aí eu e Eduardo, a gente se sentiu muito lesado, porque como assim esse cara pensa que a gente é o quê? Que a gente é ignorante? Que a gente é idiota ao ponto de acreditar numa coisa dessa? A arma utilizada no crime, uma pistola 380, foi apreendida pela polícia no dia que o médico veterinário se apresentou e deu depoimento. Ela tinha um registro no CAC para caçador, colecionador e atirador, mas não deveria estar no ambiente de trabalho do autor dos disparos. Ali não era uma situação de treino, nem uma situação de caça, nem uma peça de colecionador, até porque era uma clínica veterinária, então não era um espaço de exposição de uma peça de colecionador. Com os disparos, a namorada da vítima foi atingida na mão. Ela perdeu parte de um dedo e o movimento de mais um, além de várias sequelas emocionais. A motivação do homicídio é o que ninguém consegue compreender. É até uma coisa assim difícil de falar, uma pessoa que trabalha com gente, com animal, não ter paciência. Então, se ele humano, se tivesse um pingo de compaixão, era, olha, assim, ó, a gente vai se irritar, então eu vou sair daqui. Na verdade, Andressa, era só ter dado a nota fiscal. Muito bem, tá aí. Obrigado, viu, Andressa? Só corrigindo ali nos créditos, só corrigindo, essa é a Evelyn Mendes, que era a namorada do Eduardo. Sofia, a gente viu aí uma situação descontrolada. Eu pergunto pra você, no ato de pegar a pistola e disparar ali, porque não foi um tiro, foram 9 tiros, né? O que passou pela cabeça? A gente consegue imaginar o que passou na cabeça? O que ele queria? O que pode passar na cabeça de uma pessoa que consegue ter essa atitude, né, Iago? Essa é uma grande pergunta que nós, psiquiatras, tentamos entender. Então, assim, eu não conversei, eu não avaliei, mas existem várias ideias. Então, por exemplo, se ele fosse um paciente que tivesse sob influência de psicose, substância psicoativa, você diria, bom, ele não estava dentro de si, ele foi realmente... ele não tem noção do que aconteceu. Mas o que a gente percebe pelas imagens, pelos relatos, é que havia consciência, né, do ato, tanto que ele estava ali diante de uma discussão que podia ser resolvida de outra forma, mas ele fez isso de maneira deliberada. Então, quando a gente fala de transtorno, por exemplo, explosivo intermitente, que foi falado, então, assim, a pessoa, basalmente, é uma pessoa que dá para conviver, é alguém que tem algum tipo de funcionalidade, ele é veterinário, né? Mas, em alguns momentos, ele poderia ali ter esse episódio de raiva mais abrupto, mais desproporcional, e isso existe uma explicação, como eu te falei, neurobiológica, de neurotransmissores, mas também aquele contexto ali. Então, a gente viu que existia toda uma tensão e o que se passava na cabeça dele realmente não dá para a gente dizer, mas o que pode falar é que foi desproporcional, o que foi violento, né, que foi criminoso. Então, essas mentes em que existe esse descompasso é muito perigoso, né? Porque você, como você falou, você está aqui numa clínica veterinária, você está aqui sei lá, em qualquer lugar, você não imagina lá encontrar uma pessoa dessa, porque não tem escrito dizendo que ele tem algum problema, né? E é muito difícil conviver com pessoas assim no dia a dia, porque a gente está suscetível, né? Vulnerável. O importante, então, Sofia, ao você identificar que você está com esse comportamento, que você não consegue controlar, se você está com algum parente com esse mesmo problema, perceber, o importante é procurar ajuda, procurar auxílio, não é isso mesmo? Isso é uma coisa que a gente fala muito. Eu gosto muito de falar sobre personalidade, estudar a personalidade, porque muitas pessoas acreditam que é o jeito de fulano. Então, assim, fulano briga e quebra tudo em casa, fulano, quando bebe um pouco mais, causa acidente, enfim.
Isso é transtorno, isso não é um jeito da pessoa de ser e que deva ser considerado como algo normal. Se você conhecer alguém que por qualquer coisa, briga ou qualquer coisa tenha uma desreação como essa ou parecida, procure ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, existe tratamento e um dos pontos principais do tratamento é a conscientização das tuas emoções, que a raiva ela é necessária, mas ela tem que ser dosada, equilibrada de acordo com a situação. Sofia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Hoje, de forma virtual, a gente vai colocar o Instagram da Sofia para você que quiser aí, de repente, entrar em contato, debater mais sobre esse assunto com ela. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, viu, Sofia? Agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição. Um beijo. Beijo grande. Beijo, tchau.